Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Ezequiel 12 e o 28, amém? Que diz assim: portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Queria estar falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que o que ele falou na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. E nessa tarde, você só descanse no Senhor. Porque o que ele prometeu para mim, para você, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque o tempo é dele, meus irmãos. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Vai ter um tempo que você vai estar esperando a promessa, sim. Mas vai ter um tempo que você vamos ter que viver a promessa, meus irmãos. Porque o que Deus prometeu na minha tua vida, meus irmãos, ninguém pode impedir, meus irmãos, os planos de Deus na minha tua vida. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Mesmo que você não seja merecedor de nada. Porque eu e você não somos merecedor de nada. Porque nós somos falhos. Nós somos pecador. Mas Deus, ele é fiel. E não é, ele não é um para que minta. E muito menos um para que venha se arrepender. O que ele fala, ele cumpre, meus irmãos. Pode eu e você falar e não cumprir. Porque nós somos falhos. Nós somos pecador. Mas o que Deus fala, meus irmãos, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre, meus irmãos. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque o que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer se apressar, a gente quer se precipitar, a gente quer antecipar a promessa de Deus na nossa vida. Mas que nessa tarde você não se precipite, que você não queira antecipar a promessa de Deus na sua vida. Para que você não venha pagar preço, meus irmãos. Porque muitas das vezes, quando a gente se precipita, quando a gente quer passar na frente do Senhor, a gente paga preço, meus irmãos. Então que nessa tarde você não se precipite, você não queira passar na frente do Senhor, você espere no Senhor. Porque o que ele prometeu, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque o que é meio teu, ninguém vai tomar. Porque foi Deus que deu, meus irmãos. Então que nessa tarde você não se precipite. Você descanse no Senhor, você se aquiete. Porque para Deus entregar a mim tua bênção, não é de qualquer jeito não. E você tem que se aquietar. E você tem que descansar. Tem que confiar no Deus que a gente serve. Porque quando ele promete, meus irmãos, ele cumpre. Porque muitas vezes a gente quer se precipitar, a gente quer antecipar. A gente quer passar na frente do Senhor. Mas que nessa tarde você não passe na frente do Senhor não. Se não quiser pagar preço. Você espere nele. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo que passar. Importa que ele vai cumprir. Porque o tempo é dele. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer. Porque primeiro ele prepara a mim e você para entregar a mim tua bênção. Porque ele vai entregar a bênção para mim para você de qualquer jeito. Primeiro ele nos prepara, meus irmãos. A preparação é o deserto. É o vale. É as provações. É a tempestade. Porque muitas vezes quando a gente está passando pelas provações, a gente, né, fica se perguntando por quê, meu Deus, por quê. Mas que nessa tarde você não pergunta por quê. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. Porque Deus jamais vai entregar uma bênção para você de qualquer jeito. A gente tem que ser moldado. A gente tem que ser quebrado. Porque Deus não vai entregar a mim tua bênção de qualquer jeito não, meus irmãos. Ele tem que ver que nós somos. Porque é muito bom você pagar o Senhor quando está tudo bom. Eu quero ver quando você está passando pelas provações, quando você está passando pela dificuldade. Quero ver se você é adorador. E Deus, meus irmãos, tem que provar a gente para ver se a gente é merecedor, ver se a gente merece. Porque jamais ele vai entregar algo para você de qualquer jeito. Ele tem que nos provar, tem que ver que nós somos. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar, amém, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor, que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que eu sou. Podes ver se há em mim uma verdadeira adoradora. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, Senhor, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor,
Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, Senhor, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, dê a sua melhor oferta para o Senhor, meus irmãos. Mas quando eu falo oferta, meus irmãos, não estou falando sobre dinheiro não, meus irmãos. A minha e tua oferta, meus irmãos, é a minha e a tua melhor adoração, é o meu e o teu melhor louvor, é a minha e a tua melhor pregação, meus irmãos. Porque Deus, ele é dono de tudo, meus irmãos. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Muitas das vezes a gente pensa que Deus, ele quer só o nosso dinheiro. Mas ele quer a minha e a tua adoração, meus irmãos. A minha e a tua adoração, a minha e a tua pregação, o meu e o teu melhor louvor. Você dê para ele, meus irmãos, com amor. Faça com amor para Deus que ele recebe. Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus só quer, que Deus quer dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, meus irmãos. Ele quer de mim e de você o melhor louvor. A minha e a tua sinceridade com ele. E que nessa tarde, meus irmãos, você seja sincero com seu pai. Você dê o melhor louvor para ele, a melhor pregação. Porque ele é dono de tudo, meus irmãos. E ele é fiel. Ainda que eu e você não mereça, mas o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Porque você não somos merecedor de nada. Nós somos falhos, nós somos pecador. Mas ele é fiel para cumprir o que ele promete, meus irmãos. E o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Não porque vocês são merecedor, porque ele é fiel, porque ele cumpre com a sua palavra. E o que ele falou na tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque ninguém pode pedir os planos de Deus na tua vida. Ninguém, meus irmãos. Porque quando Deus determina, meus irmãos, está determinado. Não tem ninguém que possa impedir as promessas dele na tua vida. E que nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque o que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Mas você descanse, você se aquiete. Aquieta a tua alma angustiada. Que é para Deus entregar a mim e tua bênção. Porque quando você estiver inquieto, quando você estiver, né, angustiada, triste, Deus não vai entregar não. Você tira toda a tristeza do seu coração. Que você, né, se aquiete. Porque o que é meio teu, vai chegar até mim, até você. Porque quem deu foi Deus. E ninguém pode tomar aquilo que é meu que é seu, não. Ninguém pode tomar, meus irmãos, que é meu que é teu. Porque foi Deus que deu. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.